Rafael, agora deixa eu chamar aqui para sentar ao meu lado, Rafael Langoni, que é diretor-presidente da FIPS. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado. Obrigada. Vamos lá. Rafael, seja muito bem-vindo. Eu vou trazer aqui rapidamente o seu histórico profissional, para quem ainda não te conhece. O Rafael é diretor-presidente, então, da AGFIPS, que é a Associação Gestora da Ferrovia Interna do Porto de Santos. Engenheiro civil, formado pela Poli, com especializações em transporte ferroviário de carga, pelo IME Rio de Janeiro, gestão de negócios pela FDC e pelo IESE Barcelona, e certificação em gestão de projetos pelo PMI. Acumula mais de 20 anos de experiência no setor portuário e ferroviário, tendo ocupado posições na operação, planejamento, relações institucionais e na gestão de projetos de capital. É hoje, então, atual diretor-presidente da AGFIPS, Associação Gestora da Ferrovia Interna do Porto de Santos. Rafael, vamos falar um pouquinho do Porto, que é uma cidade, né? Acho que muita gente nem sabe que tem uma ferrovia interna ali operando, o maior porto da América Latina, gigantesca operação central para a competitividade logística do nosso país. Gostaria que você compartilhasse conosco aí os principais desafios, também para ampliar a capacidade e eficiência do Porto de Santos. Bom, boa tarde, obrigado a todos aí pela presença, obrigado ao Luiz pelo convite, a Turner, é um prazer estar aqui falando com vocês e tendo a oportunidade de falar um pouquinho da companhia que eu estou dirigindo agora, mais recentemente desde janeiro, que trabalha num setor que eu acho que principalmente aqui em São Paulo nem todo mundo conhece, né? E aí eu faço até um paralelo interessante, um adendo ao meu mini currículo aí, que eu trabalhei na CBRE, lá no meu início de carreira como estagiário, há 20 e poucos anos atrás. E eu lembro que, quando eu fui sair da companhia, eu falei que eu estava saindo para ir trabalhar numa ferrovia, e, na época, aqui, mercado imobiliário, Faria Lima, São Paulo, etc., o meu gestor, na época, o diretor da área, falou: menino, mas ferrovia no Brasil? Esse negócio existe, né? Então, gente, para quem não é do setor, existe, sim. No ano passado, aí, foram quase 500 milhões de toneladas transportadas, e grande parte, obviamente, minério de ferro, né? A Adriana está aqui. Mas mesmo fora do minério de ferro, que respondeu por mais ou menos aí 400 milhões de toneladas, são 100 milhões de toneladas de outras cargas que são exportadas via ferrovia pelo Brasil. Então, é um negócio que é enorme, é gigante e é apaixonante. A gente comemorou no último dia 30 de abril, agora, o Dia do Ferroviário, e em todas as concessionárias aí é um dia muito tradicional e tem muita celebração, porque é um negócio que apaixona muito quem trabalha no setor, e eu, apesar de estar só desde janeiro agora na direção da FIPS, tenho mais de 20 anos de experiência na ferrovia. Falando, então, da FIPS, é uma empresa que cuida da gestão e da operação da ferrovia dentro do Porto de Santos, são quase 120 quilômetros de ramais internos, e que é o last mile, né, desse sistema exportador, que, quando a gente fala de cargas agrícolas, principalmente, a gente, né, tem falado aqui, acho que me lembro de ter ouvido sobre isso aqui mais cedo, do Brasil como celeiro do mundo, né? O Porto de Santos e a ferrovia, a FIPS, no Porto de Santos, responde sozinho por quase 1/3 da exportação brasileira de granéis agrícolas, de soja, farelo de soja, milho e açúcar. Então, é um prazer enorme poder estar aqui trazendo um pouquinho dessa história do que a gente está fazendo para vocês. Mas queria insistir um pouco mais na pergunta, Rafael, das oportunidades para ampliar a capacidade e eficiência do Porto, que a gente sabe Perfeito. que já são boas, mas assim sempre pode melhorar, né? O que é Perfeito. possível fazer? Olha, o que eu tenho percebido, acho que ultimamente aí, como uma das grandes preocupações do setor, lá em Santos, da comunidade, principalmente por parte dos operadores de terminais portuários, é a questão do equacionamento ao longo do tempo da capacidade dos acessos terrestres versus a projeção de demanda, né, de crescimento de chegada de carga lá em Santos, principalmente no médio e longo prazo, né? Esses projetos todos, quando a gente fala de acesso terrestre, uma rodovia nova, uma ferrovia nova, etc., são projetos que, como também já foi falado aqui, têm um horizonte de maturação bastante longo, e acho que, para o curto, médio prazo, a gente tem, no caso dos acessos rodoviários, por exemplo, um projeto que é super bem-vindo pelo setor, que é a terceira pista de descida da Imigrantes,
que, pelo que a gente ouve, tem avançado bem. Acho que teve a licença prévia ambiental anunciada agora no final do mês passado, e deve ter o detalhamento de engenharia agora para o final desse primeiro semestre. Mas a dúvida da comunidade é se, dada a complexidade, tanto do ponto de vista técnico, mas principalmente institucional, os autorizativos, o licenciamento desse tipo de projetos, a gente já não deveria estar, nesse momento, falando de um projeto de uma quarta descida, de uma quinta descida, né? Trabalhando para dar tração, porque o longo prazo se constrói a partir de hoje, né? E, então, essa é uma inquietação um pouco da comunidade. Falando da ferrovia, né, a gente acho que tem uma lição de casa, até ligado ao que eu falei, de dar mais publicidade para o tamanho da ferrovia e para toda a carteira de projetos do setor na chegada do Porto de Santos, que já está contratada, já está dada, está em andamento, né, tanto dentro da nossa associação, já com mais da metade do portfólio investido, e a gente deve dobrar a capacidade de atendimento até 2035, de 60 para 120 milhões de toneladas, o que deve levar o nosso share de participação total das cargas no porto de 30% para 40%, né, um aumento de 10 pontos percentuais. Mas tem, então, uma série de investimentos que estão acontecendo já por parte das concessionárias que chegam a Santos, que são as associadas da FIPS, que é MRS, Rumo, e a VLI já também numa uma discussão bastante avançada para fazer a renovação antecipada do contrato dela. Então, tem todo um portfólio de investimentos aí de mais de 30 bilhões de reais na malha dessas associadas para construir essa capacidade que vai, de novo, como eu falei, chegar lá em Santos e mais do que dobrar o volume de exportação através da ferrovia no porto. Agora, Rafael, você falou que são 120 quilômetros internos. Exato. De ferrovia, e vocês pretendem dobrar a capacidade de 60 para 120. É construir mais mais trilhos, ramais ferroviários? Passa por isso também. Trazer mais tecnologia para que vocês consigam carregar mais? Passa por um pouco de tudo isso. Quer dizer, acho que a gente ainda está, como eu falei, um pouquinho mais da metade já concluído de um portfólio de investimentos estruturantes que passa pela construção de novos sistemas, né? Então, tem um projeto de uma pira ferroviária, um rearranjo de um layout, um projeto super complexo, porque é um brownfield, né? O Porto de Santos, quem conhece, sabe que, ao longo dos anos, a cidade engoliu o Porto, então a gente não tem mais tantas áreas para fazer projetos greenfield lá no Porto, que é super desafiador, mas esse é um grande projeto estruturante. Tem outros projetos, por exemplo, que vão trazer um ganho enorme de capacidade pela redução de ociosidade do sistema portuário, porque vai permitir o acúmulo de trens mais próximo, né, das moedas de descarga lá no porto, que são 2 retropátios, um para acesso à margem direita, outro para a margem esquerda. O da margem direita a gente está fazendo esse ano, conclui até o começo de 27, e o da margem direita ainda está um pouquinho mais para frente, até 2029, 2030. Mas passa também por outras iniciativas, como eu falei, para otimizar a operação e reduzir essa ociosidade, né? Então, tem bastante investimento também em tecnologia para acontecer e em eficiência operacional. Falando em investimento, o que pesa mais na hora de investir, Rafael? Custo de capital ou segurança regulatória? Olha, sem querer, de novo, perdão da expressão aqui, porque acho que alguém usou a mesma expressão, inclusive, chover no molhado, né? Mas eu acho que, porque isso já foi falado aqui por 3 dos colegas que falaram antes, não tem como a gente falar hoje de investimento no Brasil sem falar da questão do custo de capital, né? Por mais que, quando você olhe a avaliação da viabilidade de um projeto, você não considera a taxa de curto prazo, você considere que um projeto de infraestrutura ele tem um horizonte de maturação mais longo, o fato é que, para quem se dispôs a investir, para quem assumiu uma obrigação de investir, seja com o governo, seja com seus acionistas, né, a gestão do caixa ela é feita no dia a dia, né? Então, mais do que impactar o custo financeiro da dívida no balanço, o problema é na geração de caixa livre das empresas mesmo. Então, eu acho que esse tem sido uma dificuldade grande, enorme, e a gente não só hoje continua, acho que com a segunda taxa de juros real mais alta do mundo, né, só perdendo para a Turquia, como a gente vem já carregando esse patamar mais alto por um período muito longo, né? Desde 2022, final de 22, começo de 23, a gente está com essa taxa aí para cima de 2 dígitos. Então, quer dizer, a gente, e pior do que isso, né, a gente também não enxerga no curto prazo, seja por fatores internos ou, inclusive, externos,
não consegue vislumbrar no tempo quando que isso deve voltar para um patamar mais saudável. Então, eu acho que, sem dúvida, é o custo de capital hoje. Falando da regulação, eu acho que sempre tem espaço para a gente evoluir. Tem toda a questão, né, de como que você estrutura e, mais do que isso, empodera e garante orçamento para as agências regulatórias, como já foi falado aqui, etc. Mas o fato é que a gente vem evoluindo bastante, né, nos últimos anos. Eu acho que a gente teve aí a criação da estrutura do sandbox regulatório para testar algumas novidades no setor. Você tem o próprio reconhecimento das câmaras arbitrais como um instrumento legítimo para a solução de disputas, né, no setor. Você tem a própria criação da Câmara Sexex Consenso lá no TCU, que também veio ajudar bastante uma dor que era do setor de falta de tração, né, de velocidade nas discussões de reequilíbrios contratuais entre as concessionárias, entre as concessões e o poder concedente. Então, acho que a gente evoluiu bastante nos últimos anos. De novo, temos que garantir que a gente continue nesse caminho de evolução, mas, enfim, tudo isso posto, acho que hoje não dá para não dizer que o custo de capital é o maior desafio para quem está disposto a investir no Brasil. Todos do setor aí compartilham, basicamente, dessa visão, Rafael. E falando um pouco dos riscos que talvez sejam menosprezados ou subestimados, né? Quais são esses riscos que, muitas vezes, em projetos de grande porte, de grande escala, projetos logísticos, né, ainda são mais subestimados, não são colocados tanto aí na equação, né, que pesem tanto no final, né, da execução de projetos grandes? Olha, eu acho que a gente, quando fala de estruturar grandes projetos de capital, tem alguns colegas aqui que são da área de gestão de projetos de capital. Estamos numa casa, inclusive, de uma consultoria altamente especializada nisso, então talvez o que eu vá falar aqui possa soar até banal, mas aproveitando a audiência mais ampla aí, quando a gente fala de estruturação de projetos, de grandes projetos de capitais, tem uma literatura relativamente vasta, exclusivamente empírica aí, que trata disso, que dá a esses projetos, né, que são aqueles que têm um orçamento acima de $1 bilhão, o termo de megaprojetos. Essa literatura e a estatística por trás desses estudos de caso mostra que essa estatística ela joga muito contra, né? Quer dizer, se fala que quase 90% desses megaprojetos eles falham, né? Eles falham no atendimento do cronograma, eles falham no atendimento do CAPEX estimado no momento da aprovação, mas, principalmente, eles falham no atendimento do plano de benefícios do projeto, que é aquele combinado entre o dono do projeto e o dono do capital, que geralmente é a área de operação da companhia, né? E aí essa literatura estuda, né, as causas disso, e são várias as causas, né? Vão desde aspectos de vieses inconscientes, então se fala do viés de otimismo, que seria algo inerente ao ser humano, fala de alguns aspectos de política organizacional, de questões reputacionais, como as pessoas também, de alguma maneira, tendem a tentar vender o peixe mais bonito do que ela é para se preservar e etc., né? Mas tem um aspecto que eu acho que é muito interessante, porque, de alguma maneira, guarda relação com um aspecto cultural brasileiro, que é a subvalorização do desenvolvimento da boa engenharia e do planejamento de um projeto, né? Que vai muito além da manipulação de um cronograma, né? Fala de você estruturar e usar lições aprendidas de projetos passados, fala de você gerir bem um plano de escopo, um plano de comunicação, enfim, tem todo um aspecto aí, e principalmente gerenciar os riscos do projeto, né? A gente tem um pouco daquilo né, quem nunca aí tentou fazer uma reforma na casa de praia, uma ampliação, etc., e se pegou falando que todo mundo fala que, reforma você sabe como começa, mas não sabe como termina. Mas é porque, na prática, guardadas as devidas proporções, a gente tem um pouco dessa tendência de sair fazendo e vendo o que dá, né? Quer dizer, você tem que ter ali um balanceamento de tempo entre a decisão de investir e tudo que acontece antes do início da construção, a proporção versus o período total de maturação do projeto, quer dizer, considerando esse período da construção, ele é muito pequeno no Brasil, né? E o que é mais engraçado é que esse conhecimento ele está nas organizações, né? Só que normalmente ele não está
no nível de tomada de decisão. Ele está dentro de uma área técnica, ele está dentro de uma consultoria especializada, mas nem sempre ele está em quem toma a decisão. Então, eu acho que esse é o maior desafio que a gente enfrenta quando tenta estruturar um grande projeto de infraestrutura. Você falou ali que um grande gargalo é o atendimento do plano de benefícios, quer dizer, expectativa versus realidade. Resumindo, é isso. Exatamente, muitas vezes. é né? isso. Quer dizer, aquilo que o projeto é aquilo que o projeto promete versus o que de fato ele entrega depois da conclusão. Qual que é o resultado, né, obtido versus o resultado esperado. Na grande maioria das vezes, ele é menor, substancialmente menor do que o que tinha sido imaginado quando ele foi aprovado, o que, em última análise, interfere, né, numa análise post-mortem aí do projeto, né, a turma chama de post-investment review, quer dizer, que você dissecar ali o cadáver, você descobre que, no final das contas, talvez a decisão de investir teria sido outra em função da supervalorização dos benefícios que se imaginava no momento da tomada da decisão. Rafael, eu queria trazer um tema que exploramos ainda pouco aqui, eu acho, que é o uso de tecnologias, inteligência artificial, a incorporação da digitalização, já impactando no setor de logística, né? Como é que você avalia essa integração da inteligência artificial hoje no seu setor? Olha, falando de projeto de infraestrutura, primeiro, eu acho que a gente viu aí uma primeira onda, que eu acho que hoje já está muito consolidada, que surgiu a partir de 2010, talvez, que foi a digitalização da engenharia, né? Através lá da aplicação do BIM. E que, no final das contas, serviu para permitir essa segunda onda que a gente está vivendo agora, que, como eu falei, é a aplicação dessas ferramentas no planejamento do projeto, né? Agora, tem uma terceira onda, que eu acho que é a que espero que aconteça, né? Que seria a gente conseguir, talvez pela primeira vez aí na história, driblar uma dificuldade que sempre aconteceu para mecanizar, para industrializar a construção, e principalmente a construção pesada, que foi a questão da não serialidade dos projetos, né? Cada projeto é um projeto, diferente de uma indústria onde você tem lá o SKU, que você produz sempre a mesma coisa. Num ambiente de obra, principalmente de infraestrutura, tudo varia muito, né? Mas eu acho que, quer dizer, com a inteligência artificial se abre a possibilidade de que a máquina, né, consiga adaptar um determinado padrão construtivo à realidade ali daquele projeto, ou aquele ponto específico do projeto, né? A gente estava lendo até agora, no final de semana, no jornal, falando que o Japão, por exemplo, já com robôs humanoides no aeroporto, acho que é o aeroporto de Tóquio, automatizou 100% das operações de solo desse aeroporto, né? De recolher bagagem, de fazer a gestão do tráfego dos aviões no pátio e etc, etc. Então, eu acho que é uma possibilidade que a gente enxerga como muito grande para o futuro. É lógico que no Brasil a gente ainda tem uma outra barreira, que é a questão do custo, né? Sem dúvida, ainda é uma barreira importante. Mas eu acho que, falando de Brasil hoje, talvez em algum momento essa discussão ela passe menos por custo e mais por disponibilidade de mão de obra mesmo, né? Que hoje já é uma dor do setor, essa falta de mão de obra. Eu acho que aqui ainda muito ligado a esse boom de projetos que a gente já comentou, que o setor tem vivido aí nos últimos anos, mas que em outros países passa por uma dificuldade do setor de atrair mão de obra nova mesmo, né? E que guarda alguma relação com essa imagem de atraso do segmento de construção e do segmento de construção pesada. O jovem, hoje em dia, né, tende a enxergar aí o canteiro de obras como alguma coisa suja, quer dizer, talvez até perigosa, né? E aí eu acho que a incorporação da tecnologia ela pode vir ajudar a preencher essa lacuna. Pois é, e como é que a FIPS está solucionando, enfim, adaptando essa questão da escassez de mão de obra? Até mais cedo, conversando com o André da Acciona, né, ele falando muito ali da formação dos jovens, porque muitas vezes eles chegam das universidades bastante crus, vamos dizer assim, né, e falta uma formação técnica, realmente. Então, o que vocês fazem também para driblar, né, e também para adaptar a aplicação da IA, a tecnologia? Você está falando ali de uma barreira de custo ainda no Brasil, que é uma realidade, somada a essa escassez de mão de obra altamente qualificada.
Olha, a FIPS ela é uma empresa relativamente nova, ela está entrando no terceiro ano de operação. A operação propriamente dita já existia, mas com uma outra estrutura de negócio organizacional. Hoje ela é um modelo de coparticipação entre as concessionárias que chegam em Santos, visto inclusive como um modelo de gestão participativa entre usuários pelo órgão de controle, pelo TCU. E aí por isso eu falo muito mais, além da FIPS, do que a gente vê nas nossas associadas, passa exatamente pelo que o André comentou aqui, quer dizer, desenvolvimento de programa de trainee, aproximação junto às universidades, quando você fala de mão de obra especializada, né, de engenheiros e etc., para mão de obra operacional, desenvolvimento de parcerias, né, de convênios com os SENAIs para a formação técnica e operacional dessa mão de obra que vai fazer, de fato, ali a manutenção da via permanente, a gestão da locomotiva, as operações de engate e desengate de vagões. Falando da operação, porque na pergunta eu acabei falando só da aplicação da transformação digital na construção, na operação ferroviária, já é alguma coisa bastante intensiva, e eu vou trazer aqui também talvez um fato que eu tenho quase certeza que quem não é do setor não imagina. Mas uma das nossas associadas tem hoje já, em 2026, mais de 90% das viagens de trem conduzidas de maneira semi-autônoma, né? Uma aplicação de tecnologia, onde o maquinista escolhe lá, dependendo da época do ano, se ele quer que o trem vá mais rápido para atender velocidade, ou se é um período de menor demanda de entre-safra agrícola, ele quer economizar combustível, que é o principal custo de uma empresa de logística. Ele escolhe lá se ele quer função objetivo velocidade ou economia de combustível e basicamente assiste o trem andar sozinho, né? Ainda tem uma limitação da partida do trem e depois, a partir de uma determinada velocidade, relacionada a aspectos de segurança, principalmente porque no Brasil a ferrovia, ela, de novo, acabou sendo cortada, né, pelas cidades, então são muitos municípios e tem uma interface grande entre a operação ferroviária e as cidades, o que nem sempre é trivial, mas o fato é que 90% do trajeto desse trem, de mais de 2.000 quilômetros, ele é conduzido de maneira semi-autônoma. E aí tem outras ferramentas... Desculpe? Metrô não. Metrô, pelo que eu conheço, sim, também, né? Também. A gente tem a linha 4, que ela é 100% autônoma, né? Salvo engano aí. Eu não sou tanto do setor metro ferroviário, mas, salvo engano, sim. Falando de outras aplicações, usando inclusive a internet das coisas, o sensoriamento, essas associadas hoje, elas usam essas ferramentas para fazer predição de acidentes ferroviários, né? Então, são sensores que estão instalados nas encostas, né, que podem sofrer deslizamento em função de adversidades climáticas, sensores nos trilhos que detectam se houve uma fratura de trilho e que pode provocar um descarrilamento, são sensores que buscam identificar a temperatura e o barulho que um rolamento, né, que a roda de um vagão na passagem de uma composição faz, e usando esses dados parametrizados, consegue soar um alarme que gera um plano de contingência para as ferrovias antes do acidente acontecer. Então, já tem bastante coisa muito legal acontecendo no setor. Perfeito, Rafael. A gente está encaminhando aqui para o final da nossa conversa, só para te pedir um panorama, olhando para os próximos 5 anos, né, 2030, como é que você vislumbra desafios e oportunidades para o setor de logística e infraestrutura? Eu acho que também, reforçando o que foi dito aqui, acho que o principal desafio, dado que a gente vai ter aí 2 eleições pelo caminho, e é um setor que naturalmente envolve interface com o governo federal, com o governo estadual, mas também com as municipalidades, é a gente consolidar a visão de projeto de infraestrutura como projeto de Estado e não como projeto de governo, né? Como a gente falou ali no caso da discussão dos acessos terrestres, quer dizer, você tem que estar pensando no que vai acontecer em atender uma demanda daqui a 10 anos hoje, porque senão você vai chegar mais próximo e isso não vai acontecer e vai gerar um efeito cascata que acaba repercutindo como custo Brasil, né, como piora do nível de serviço de um sistema viário, etc., que volta contra a própria sociedade. Então, eu acho que a gente
evoluiu bastante, mas a gente ainda tem casos, né? Principalmente quando a gente considera obras públicas, a gente tem vários exemplos aí de obras que, em função de troca de governo, foram abandonadas, suspensas, e são investimentos bilionários, e o Brasil não pode se dar o luxo de ter um custo afundado de um projeto dessa magnitude que não é levado a cabo, né? Então, tentando responder de maneira mais objetiva, é consolidar essa mentalidade de projeto de infraestrutura como política de Estado e não como política de governo. Perfeito. Agradeço, Rafael Langoni, pela conversa, diretor-presidente da FIPS. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Rafael.